Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. A nossa reflexão diária na palavra de Deus. Esta é a nossa série 2021. Este é o quadro do seu canal A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. VNC Studio, um parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, o seu ministério e outras coisas. Mano Brownie, brownies deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar. E Ebenezer Contabilidade, uma empresa idônea que pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela, né? Acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar e muito. E na sequência da nossa leitura, hoje nós lemos Gênesis capítulos 3 ao 5. Esses 3 capítulos embasam as meditações de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o início de um novo ano. Fugindo da responsabilidade. Esse é o tema baseado nos 3 capítulos da leitura diária. 3 textos vão nos ajudar. Eu vou ler aqui os 3 textos, preste bem atenção neles e procure perceber o que eles têm a ver com o tema fugindo da responsabilidade. Primeiro texto, Gênesis 3:12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Gênesis 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 5:29. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. A leitura dos capítulos 3 ao 5 contém um assunto que se destaca: a incapacidade de alguns indivíduos assumirem o seu erro. Vamos começar aí, como nós vimos, por Adão e Eva. Um vai transferindo a culpa pelo erro para o outro, até chegar à serpente. Nenhum deles assume a culpa, todos eles fogem da responsabilidade pelo que tinha acontecido. Caim e Abel é outra situação. Caim, diante do seu fracasso espiritual, ele pensa que a solução dos seus problemas não está numa mudança interior, está no seu entorno. E por conta disso, ele mata o seu irmão Abel. Ele quer mudar as circunstâncias ao seu redor, aquilo que o desaprova. O pai de Noé, nós vemos aí, ele vê em Noé a esperança de um alívio das consequências da maldição, que ele fala que a terra que o Senhor amaldiçoou. Em nenhum momento ele fala que essa maldição era uma consequência dos pecados dos seus antepassados. Então, Caim quer resolver o entorno. Lameque vê no entorno a causa dos seus problemas. Então percebam que não tem aqui ninguém assumindo a sua responsabilidade pelo que aconteceu. Está todo mundo fugindo, ninguém assume os seus erros. Então fugir da responsabilidade. O mal que nós precisamos evitar neste novo ano e que pode nos ajudar a atingir um outro patamar de vida diante de Deus e até mesmo diante dos homens. Por quê? Muitos têm dificuldade em assumir os seus erros. Nós podemos pensar em 2 possibilidades. E desde já eu quero dizer que eu baseei parte do nosso conteúdo num site que fala sobre psicologia. Eles tratam alguns pontos sobre essa questão e eu adaptei para a nossa meditação no dia de hoje. Por um lado, atitudes como essa de não assumir os seus erros pode ser fruto de uma autoconfiança abalada. Autoconfiança essa aqui pode estar encobrindo complexos diversos ou até mesmo crenças pouco produtivas. Como assim crenças pouco produtivas? Olha o caso de Caim. Ele acreditava que a solução dos seus problemas estava no seu entorno. Daí ele ter matado seu irmão.
Olha o caso de Lameque. Esse já achava que a origem dos seus problemas era uma maldição que Deus tinha feito. Em nenhum momento ele assume a questão que se tratava do pecado dos seus antepassados. Então, algumas crenças que nós temos em relação aos erros que cometemos, elas estão mal embasadas. E enquanto nós tivermos esse tipo de pensamento, nós não vamos resolvê-los, nós não vamos assumir aquilo que porventura causamos a esse mundo, a pessoas, enfim. Por outro lado, isso pode ser o rasgo de uma personalidade narcisista. E o que seria essa personalidade? Aqueles indivíduos que têm de estar completamente centrados em si mesmos. A imagem deles é o que importa em todo o tempo para eles. Eles não estão preocupados com o entorno, né? O seu olhar é autofocado. Portanto, nós temos aqui algumas pistas que podem nos ajudar a fugir dessa prática e até mesmo ajudar pessoas do nosso entorno que passem por isso. Sendo capaz de assumir nossos erros, não fugir da responsabilidade. Mas uma coisa importante nas pessoas dizer aqui também, além de assumir os erros, nós precisamos também ser capazes de nos perdoar, capazes de aceitar o perdão das pessoas e aceitar o perdão de Deus. Não é simplesmente uma culpa destrutiva, não. É um processo onde nós entendemos as falhas e partimos para a solução, né? Reconstruindo, né, as relações que foram afetadas por essa falha. Pessoas que não assumem os seus erros têm uma autoimagem negativa diante das demais. Elas são vistas como pessoas que têm falta de humildade, por exemplo. Pessoas de pouca confiabilidade. Pessoas que abusam da sua confiança. E, por fim, pessoas que desrespeitam o seu próximo. Citando apenas algumas situações, existem outras. Salomão faz uma declaração importantíssima. Olha o que ele escreveu. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando nós não assumimos nossos erros, quando nós fugimos da nossa responsabilidade, de certa forma estamos mascarando os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados. E a consequência disso, ainda que pareça que nós estamos nos saindo muito bem por aqui, a verdade é que nós não alcançaremos uma prosperidade verdadeira, espiritual, emocional, social. Essa é a verdade. E como podemos ver, queridos, na situação envolvendo Adão e Eva, Caim, Deus trata a cada um segundo o seu percentual de participação, digamos assim, no episódio. Não tem como fugir disso, a não ser pelo arrependimento. A não ser quando nós reconhecemos nossos erros e nos curvamos diante de Deus e buscamos reparação junto às pessoas. Não tem como fugir. Uma hora nós daremos conta daquilo que nós fizemos. Temos ouvido tantas frases aí, né? Que são até jargões. Queremos um ano novo, paremos de fazer as coisas velhas. De certa forma isso é verdade. Então nós precisamos ter uma atitude diferente em 2021. Encarar a situação de uma forma diferente. Quando atravessarmos dificuldade, quando falharmos, aprendermos com elas. Aprender com a situação e continuar. Não tentar tapar o sol com a peneira. E como nós podemos evitar esse tipo de comportamento em nossas vidas? E de repente até ajudar alguém que precisa de orientação quanto a isso. Eu numerei aqui 5 coisas. Primeira, trabalhar um lado mais humano. Trabalhar um lado mais humano nosso. Lembrando quem nós somos. Lembrando que nós somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas passíveis de errar. Não nos ver numa condição fora disso. Não somos super homens, super mulheres, não. Nós somos pessoas como todas as demais, pessoas sujeitas a erros. Isso vai nos dar então mais sensibilidade em relação às nossas falhas e até às falhas dos demais. Segundo, deixar de se auto-enganar. Às vezes todo mundo enxerga o que está acontecendo, menos nós. Todo mundo entende onde está o problema, menos nós. Então não podemos nos enganar. Temos que pedir para que Deus nos ajude a enxergar
aquilo que falhamos, aquilo que erramos e mudar a partir dali, consertar situações. Terceiro, deixar de ver a perfeição como algo indispensável para uma vida feliz. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. O perfeccionismo exagerado, ele nos leva a ter muitos problemas. Não estou dizendo que a gente pode viver de qualquer maneira, não é isso. Nós temos que buscar a perfeição. Isso tem que ser uma busca contínua, mas uma busca. Sabendo que só vamos atingir esse estágio de perfeição quando estivermos na presença do Pai. Antes disso, todos estamos aqui no mesmo barco, lutando contra as mesmas circunstâncias, sujeitos às mesmas falhas. O quarto ponto é trabalhar a resiliência. Aquela capacidade que alguns objetos têm de, quando são amassados, sofrem um golpe, eles assumem a sua forma, retornam à sua forma original. Nós podemos ser assim diante de Deus. Deus é poderoso para quando nós errarmos, falharmos, quando algo nos atingir, nós recebemos um impacto sim, mas nos recompormos. A palavra de Deus fala que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Então não importa, queridos, se nós vamos a falhar, ser atingidos por algum erro, recompondo-se, levantando e continuando na presença do Pai. Por último, aprendendo a ser mais agradecidos com você mesmo e com aqueles que estão ao seu entorno. Às vezes nós focamos demais nos nossos erros, nas nossas falhas e nos erros nas falhas dos outros e esquecemos de ver as virtudes. Esquecemos de olhar para o que as pessoas têm de bom, para o que nós temos de bom. Foquemos nas nossas virtudes, ampliemos cada vez mais essas virtudes que Deus nos deu, procurando corrigir as nossas falhas, evitar os tropeços. E agradecendo a cada momento, a cada instante, cada oportunidade que o Pai nos dá. Sejamos agradecidos a Deus por estarmos aqui. Deus fez você, Deus me fez com características especiais. Acredite nisso. E seja um vencedor em 2021. Assuma as suas responsabilidades. Não fuja dos seus erros. Aprenda com eles, cresça com eles, melhore cada vez mais com cada falhazinha que porventura venha acontecer e a cruzar o seu caminho. Essa é a nossa reflexão para esse segundo dia de 2021. Agora, hora de nós falarmos com o nosso amado Deus. Hora de nós fazermos mais um momento de oração aqui, de busca pela presença dEle, de clamar o amor, a misericórdia, a justiça sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti pela Tua bondade, Senhor eterno. Somos gratos a Ti porque, sabendo das nossas falhas, das nossas imperfeições, o Senhor enviou aquele que é perfeito, Pai. Aquele que pode nos ajudar em todas as coisas, que a cada dia tem trabalhado em nós, feito uma boa obra em nossas vidas. Boa obra que a Tua palavra declara que vai terminar no dia que Ele vier nos buscar. Até lá, Senhor, que nos ajude a compreender nossas limitações. Nos ajude a ver, Senhor, que o Senhor é o único que é bom, que é perfeito e que não falha. Nos ajude, Deus. Não nos permita, Pai, que nós fujamos dos nossos erros, mas com humildade possamos encará-los, aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. A Tua palavra é muito clara quando diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Ti. Quando erramos, Pai, e quando errarmos, que não seja por displicência, que sejam acidentes, que sejam, Deus, consequências da nossa atitude, do nosso trabalho, da nossa lida, da nossa tentativa de fazer o certo. E quando errarmos, Pai, nós possamos imediatamente perceber, nos perdoar, corrigir as falhas, receber o Teu perdão, receber o perdão das pessoas. Em nome de Jesus, nós possamos realmente, Pai, andar diante do Senhor este ano, compreendendo as nossas limitações, as limitações dos que estão ao nosso redor e ver como tudo isso é uma grande engrenagem que pode nos fazer atingir patamares impensáveis até. Às vezes aquilo que para nós é uma falha, se torna uma oportunidade nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus.
Guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Obrigado pela vida de hoje, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos protegeu. Estamos aqui por causa das tuas provisões, ó Deus eterno. Que nesse ano, Pai, nós possamos realmente fazer a diferença onde nós estivermos. Seja por aquilo que nós produzimos, seja até mesmo naquilo que nós falharmos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Segundo dia das nossas meditações 2021, já lemos aí 5 capítulos do livro de Gênesis e não pare, continue conosco, continue a sua leitura, continue orando ao Senhor todos os dias de 2021. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então use os nossos canais e interaja conosco. E hoje quero apresentar-lhes mais um dos meus livros, mais um da série A Bíblia Sem Mistério. Primeira Epístola de Pedro, um comentário versículo por versículo dessa carta preciosa do apóstolo Pedro. Nele você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 3, quando Pedro fala sobre as relações entre homem e mulher, uma alusão mais aprofundada sobre aquilo que nós meditamos no dia de ontem. Lembra? A ideologia de Gênesis. Aqui Pedro fala sobre isso e eu comento bastante sobre o papel do homem e da mulher, falo bastante sobre a questão da submissão e assim por diante. Então, primeiro Pedro, acesse o nosso portal, apalabraresponde.com.br e obtenha ali a versão digital, ok? Esse aqui é disponível apenas na versão digital. Tchau, tchau.